Olá, centelha divina, tudo bem com você? Esse é o segundo vídeo onde eu falo da ayahuasca porque um não foi suficiente. Os insights foram grandes mesmo. E aí, antes de continuar, eu quero deixar aqui embaixo o meu contato, caso você queira fazer uma constelação familiar ou você queira entrar para o grupo de ressonantes, me manda mensagem no WhatsApp. Seguinte, galera. Essa consagração foi muito interessante, porque essa segunda parte do que me trouxe, né, a primeira que tá no vídeo anterior, eu falo a respeito de solidão, né, da gente se isolar do mundo, de não querer saber das pessoas, né, isso é uma coisa que acontece bastante, não é só comigo, né, mas nessa segunda parte, isso aqui serve pra geral, serve pra todo mundo mesmíssimo, né, eu vou trazer uma coisa assim, desagradável, porém você vai entender depois, tá? Estava eu sentadinha lá, que eu falei pra vocês no vídeo anterior, e a força me falou, ó, vai lá pra fora. Quando eu fui lá pra fora, eu comecei a passar mal, tá? E aí, passando mal, a força falava assim, você tem que se movimentar, você tem que dançar. Então, mesmo passando muito mal, eu fui dançar. E aí eu fui dançar segurando o baldinho, mas eu não parava, não podia parar, eu tinha que dançar. E aí fiz a primeira parte da limpeza, ali quase que no meio de todo mundo, ainda bem que tinha o bendito do baldinho. E aí eu continuei passando mal depois. E a força falava pra mim o seguinte, você não precisa desse balde. E eu ficava assim, não entendi. Você não precisa do balde. Solta o balde. Você não precisa passar mal. Você não precisa desse sofrimento. E eu ia lá pra fora, e eu voltava, e passando mal. E eu ficava assim, tá, mas como assim, né? E aí eu ia dançar e eu não largava o pote de jeito nenhum. E a força, larga o pote. E eu não conseguia, porque a qualquer hora eu ia fazer a limpeza de novo. Então, eu ia lá pra fora, eu chegava lá fora, não saía nada. Aí eu voltava, continuava dançando. Eu ia lá pra fora, não sentia nada, não saía nada, não tinha nada. E a força, não tem nada. Você não precisa. Enquanto você não entender que você não precisa desse sofrimento, você vai se sentir mal. Você vai querer, né? E aí eu comecei a entender que eu estava carregando muito forte uma crença de que eu preciso sofrer, de que eu preciso. E aí me veio muito forte a seguinte situação, eu não sei se eu comentei com vocês em algum dos vídeos, que em uma consagração, em várias consagrações, eu só tomei 9 vezes. Mas dessas 9, eu acho que umas 5, eu tomei uma peia brava, bem brava mesmo, né? E eu ficava ajoelhada no chão, com a cara ali quase no vômito, e eu não conseguia levantar por horas. E ficava ali. Ficava assim, ó, tentando levantar e não conseguia. Vivenciando ali algum tipo de trauma, que eu acho que eu já até falei do trauma do silêncio. Ficava ali vivenciando aquele trauma e não levantava. Então, foi ontem, na consagração, estava eu lá, dançando, e quando eu pensava em sentar ou deitar, a força vinha e falava assim, o sentar e deitar é o vitimismo. Não estou aqui dizendo que é assim para todo mundo, ok? Porque cada trabalho é um trabalho. Estou falando no meu caso. Quando eu me paraliso e eu me coloco no chão, sentada, e paro de me movimentar, é quando eu estou me vitimizando. Olha que coisa interessante para se pensar. Por quê? Olha o que me veio quando eu cheguei a me ajoelhar porque eu estava tentando e não saía. Me veio assim, enquanto você está aqui ajoelhada, se vitimizando,
A vida está acontecendo lá dentro. E lá dentro, a vida é uma dança. Você tem que dançar. Então, mesmo passando mal, eu ia dançar. Eu entendi que não precisa sofrer. Não precisa. Quando você se paralisa diante da sombra, quando ela vem, e eu entendo que é uma coisa extremamente desafiadora e paralisante. Quando bate o medo mesmo, quando bate a sombra, quando a ressonância tá limpando, quando tá vindo aquela coisa, é paralisante, é uma força irresistível, extremamente mais forte do que você, que começa a tomar conta de você. Quando você estiver nessa situação, se lembre que você precisa entrar em movimento para sair disso, para sair dessa situação. Você não pode parar, não podemos parar nunca, porque o universo ele é uma dança. O universo, ele é movimento. Quando você paralisa, acabou. Você fica ali, ó, até você tomar consciência e conseguir sair. Então eu percebi que por muitas consagrações, a ayahuasca ela tem trabalhado isso em mim ao longo das consagrações. Que olha, teve uma que eu espacei 6 meses, né? Eu não tomo muito. Então tem bastante tempo já que isso está sendo trabalhado em mim, essa questão de me vitimar, de me paralisar quando começa a dar medo. Então se você começa a crescer, começa a entrar no movimento, e aí você começa a sentir medo, no último movimento que eu entrei, que já tem uns 2 meses atrás, eu entrei num movimento tão grande que eu comecei a sentir medo, incapacidade, não merecimento, pronto. Aí paralisou tudo. Entende? Então, quando isso acontecer, é onde você deve estar consciente para você soltar tudo isso. É um desafio. Mas quando você começar a lembrar, não, eu preciso me movimentar. Se movimente, mesmo com dor, mesmo eu lá, ó, com o baldinho, passando muito mal mesmo, e eu lá, não posso parar. Aí vinha a guardiã, você quer deitar? Quer sentar? Não, eu quero levantar e eu quero dançar. Mesmo naquela situação de peia brava. E tudo bem, tá tudo bem. Agora, por que essa peia foi tão brava? Por que eu passei tanto mal? Tudo que eu passei mal era a minha crença de que eu preciso disso. Era a minha crença de que eu preciso, na vida, sofrer. Que eu preciso sofrer, que eu preciso me paralisar, eu me peguei numa situação, ó, que eu estava ali ajoelhada e eu pedi ajuda para eu levantar. E aí me ajudaram a levantar. E isso é um vitimismo. Por quê? Porque na verdade eu tinha que me levantar sozinha. Então na segunda vez que aconteceu, eu percebi, eu tive a consciência, eu falei, não me ajuda a levantar, porque eu vou levantar sozinha. Eu tenho força, eu tenho poder de fazer isso. É onde você começa a ser o protagonista da sua vida. Quando você não depende mais do outro para te salvar. Porque você sabe que você pode se salvar. Não é o outro que vai vir te salvar, não tem outro. É você. Você é capaz de levantar sozinho. E eu não tô falando aqui que não é para pedir ajuda pro outro. Não tem nada a ver com isso. Eu tô falando o seguinte. Você é capaz de seguir o seu caminho sozinho. Ok? Sem precisar de alguém para puxar o seu braço, para te levantar, para te arrastar. Não. Você tem esse poder. Certo? Então, posta aí nos comentários os insights que você teve com esse vídeo. Posta aí, que eu fico muito feliz de saber. Tá bom? Grande beijo
Gratidão!